Bom dia! A nossa aula de ciências começa na página 90, né, do nosso livro Encontros Ciências e vem falando da mistura do bem. Se uma pessoa ficar doente, apresentar como sintomas diarreia ou vômito, ela perderá muitos líquidos. Com isso, perderá também sais minerais importantes no nosso organismo, né? Caso essa pessoa não se hidratar, ou seja, não repuser os líquidos perdidos, ela poderá ficar seriamente doente. Alimentos como sopas, frutas, chás e sucos ajudam, mas em caso de emergência é preciso uma hidratação rápida. Isso pode ser feito com o soro caseiro. Veja a seguir como fazer o soro caseiro. Adicione em 1 litro d'água mineral filtrada ou fervida, 1 colher pequena de café de sal e 1 colher grande de sopa de açúcar. Misture bem. Atenção, não faça e não tome remédio sem a supervisão de um adulto responsável. E aqui tá mostrando o menininho ingerindo, né, o soro caseiro. O ideal é beber o soro caseiro aos poucos ao longo do dia. Porque, na verdade, quando nós estamos com o sintoma da diarreia e do vômito, muitas vezes a gente não consegue ingerir nada, como ele sugere aqui, né? As sopas, frutas, a gente não consegue comer nada. Então, a gente recorre ao soro caseiro para que a gente possa recorrer, né, recuperar esses nutrientes perdidos. Então, é isso. E tem essa colherzinha azul aqui, que a gente usa em casa. Essa colherzinha aqui, então aqui essa parte menor, a gente coloca o sal. E o copo de água deve conter 200 ml e a gente coloca 2 medidas rasas dessa aqui de açúcar. Essa colherzinha a gente pega nos postinhos de saúde para a gente mesmo fazer o soro caseiro. Mas é bem prático também, porque já vem os envelopes prontos, onde a gente adquire no próprio postinho de saúde, tá? E essa é uma mistura que salva muitas vidas. O soro deve ser ofertado ao doente aos poucos após cada evacuação ou vômito. Então, cada vez que der diarreia, for ao banheiro, né? Ou se a pessoa vomitar, a gente repõe, né? Dá para a pessoa tomar, porque vai ficando muito fraca, podendo ser utilizada por até 24 horas após o preparo. Então, a gente tem que preparar esse soro caseiro, essa mistura. Tá vendo que é uma mistura homogênea, ó? Não ficou fase nenhuma. Então, a gente deve consumir no mesmo dia. Nesses casos, tomando o soro, a pessoa deve consultar um profissional da saúde o mais rápido possível. Então, você já precisou tomar soro caseiro e por quê? Você vai falar se sim ou se não e o que aconteceu com você, né? O que aconteceu com você é o que vem retratando também no texto, né? O soro caseiro é uma mistura homogênea ou heterogênea? Por quê? Então, a hora que eu misturo o sal, o açúcar na água, vai diluir tudo. Vai mostrar alguma fase, vai mostrar alguma faixa de cor diferente, denominando a mistura heterogênea, ou vai ficar tudo igualzinho, denominando a mistura homogênea. Aí você vai justificar aqui falando por quê, tá? E na próxima página, aqui na página 91, vou movimentar o celular, observe um adulto preparando uma refeição em sua casa. Em seguida, escreva abaixo alguns exemplos de mistura que foram feitas. Descreva tudo que for usado e o aspecto da mistura. Como eu já havia falado nas aulas para vocês, as misturas podem ser sólidas também, como os nossos alimentos do almoço, arroz, feijão, carne e salada. São misturas. Podem ser misturas líquidas também.
suco de laranja, água e açúcar. Então, a hora que eu misturo a polpa da laranja, a polpa não, o suco, vamos dizer assim, né? Como que fica essa mistura? Ela fica homogênea, heterogênea, certo? Então, no nosso dia a dia, a gente prepara várias misturas. O cafezinho, né? A vitamina, o mingauzinho. Então, com os ingredientes, a gente faz a mistura. E que aspecto ela toma? Homogêneo ou heterogêneo? E aqui você vai falar, né? Só cita o exemplo de uma mistura que no dia a dia você prepara aí na sua casa. E na questão 2, nós vamos observar a imagem. Observe a imagem e leia o texto, depois responda a questão. Então, tá aqui, né? O pato, ele tem 30 centímetros aqui, nessa dimensão aqui de largura. Então, vem falando aqui no texto que as aves aquáticas, como os patos, costumam passar frequentemente o bico entre as penas. Com isso, elas espalham nas penas uma substância oleosa, que é produzida por glândulas na região da cauda. Pense no que você estudou e explique qual a importância desse comportamento para as aves aquáticas. Então, à medida que essa substância oleosa é misturada nas penas dos patos, hora que eles mergulham na água, o que acontece com essas penas? Elas se molham? Lembra direitinho se elas vão se molhar. O que essa substância oleosa vai ajudar, né, essas aves a fazer, né? Então, a gente vai perceber que essa substância oleosa não vai se misturar com a água. A gente faz também a experiência da água com o óleo. Então, a gente vê duas fases, né? Vê o óleo por cima e a água por baixo, que ela se torna mais pesada. Então, não se mistura. Então, o que vocês vão responder aqui? O que acontece com a peninha dos patos? Ela vai se tornar impermeabilizada, né, por causa do óleo. Então, hora que o pato faz o mergulho, vai nadar, ele não se molha em decorrência disso, por causa da glândula, né, que emite a substância oleosa. E esse óleo vai impermeabilizar essa pena, certo? Então, é bacana, é bem interessante, né? E hoje a gente trouxe também o texto falando do soro caseiro, né? Tá a página 90 e 91 para hoje em Ciências.